Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori e que parece feitiço do tempo, a gente volta sempre no mesmo dia. Então, de novo, estamos aqui para fazer um pré-jogo Santos e Corinthians, porque amanhã o Santos volta a campo na Arena Itaquera, parece até um flashback de filme de terror, assim, mas de uma maneira muito diferente. O Santos volta a campo no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, que enfrentou na quarta-feira, aquele dia trágico, que, enfim, tem vídeo aí no canal, não vamos comentar sobre ele, mas num clima, num humor, num ambiente muito diferente do que foi aquele esperançoso e frustrante 22 de junho, a quarta-feira do último jogo do Santos, contra o mesmo adversário que nós enfrentaremos amanhã. Então, amanhã tem Santos e Corinthians Corinthians e Santos, e os meninos de fora da vila fazem pré-jogo porque a gente não abandona o Santos. A gente se entristece, a gente sofre, mas estamos juntos aí. Então vem com a gente, vamos falar sobre este Santos que irá bastante diferente e que coloca muita pressão sobre o treinador Fabinho Bustos. Antes, agradeço sempre a todos os nossos inscritos e peço, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa essa força. Eu sei que o Santos não está nos empolgando muito, mas participa aí, colabora com a gente, compartilha, deixa o like e comente o que você acha do Santos, o que você tem achado do Bustos, se você acha que tem que cair, se você acha que ele pode continuar. Então, vamos lá falar de mais um jogo do Santos contra o Corinthians na Arena dos Caras lá. E é um jogo bastante complicado, bastante decisivo. Eu até falei no pós-jogo, falei no vídeo de ontem, meio que o jogo que vai acabar definindo a vida do Bustos, pelo menos a curto prazo, à frente do Santos. Saiu até tem um vídeo que está circulando no WhatsApp, já foi divulgado, de um repórter, eu acho que é do Esporte por Esporte, mas agora eu não vou ter certeza, falando que ele tem um contato dentro da Vila Belmiro, que eu não sei se é dentro da Vila Belmiro ou se é do cara que faz as reservas, ou o dono da empresa aérea e tal, e que alguém do Santos perguntou qual que era o prazo máximo para poder mudar o nome da lista, e falou que não estava confirmando a presença do Bustos e da comissão técnica no voo para Venezuela. Então, isso acho que já dá, seja verdade ou não, mas o jornalista garantiu que então é informação, dá uma noção da situação instável, né, e temerosa do Bustos frente ao Santos. Tem a questão da entrevista, falei no último vídeo, dei bastante destaque sobre como ela não teria sido bem recebida, e tudo isso culmina com o Santos repetindo o adversário, repetindo um clássico, que inclusive o Dracena falou que era uma bênção, algo assim, né? Era uma sorte que o Santos ia poder enfrentar o mesmo adversário no mesmo lugar para poder se reerguer. Achei interessante no sentido de que ou o Dracena tá, tipo assim, jogando uma fumaça mesmo, ou ele realmente acredita que o trabalho do Bustos tem futuro, tem capacidade, e que vai ser um jogo em que o Santos vai poder mostrar poder de reação, poder de recuperação. Seja como for, o Santos que neste momento está em oitavo no Brasileiro com 18 pontos, e que vai enfrentar o Corinthians, que é vice, com 25, então nós temos aí 7 pontos de diferença, vai ter mudanças. Alguns destaques que eu acho importante, eu acho até válido da gente falar, uma matéria do Diário do Peixe falando que o Santos sofreu gols nas últimas 8 partidas. Naquele começo de Campeonato Brasileiro, quando o Santos ainda estava lá nas primeiras colocações, um dos destaques era a defesa, exatamente a defesa, por estar tomando poucos gols. Não tomou contra o Internacional, contra o Fluminense no primeiro jogo, depois tomou um daquele jeito contra o Coxa, mas não tomou contra o América. Então era uma defesa que estava indo muito bem. De lá para cá, desde o jogo contra o Ceará, que foi aquele 0-0, em que o Santos não conseguiu. O Santos conseguiu até marcar o gol, mas foi anulado.
o Santos sofreu 13 gols nos últimos 8 jogos. Então, preocupante nesse sentido, né? A defesa que teve um bom momento, não foi sempre ruim, ela teve um bom momento, tá aí bem desestruturada e isso, enfim, teve o ápice nesse último jogo contra o Corinthians, tomou 4-0, que eu acho que o Bustos não tinha tomado ainda um resultado tão expressivo, digamos assim. E com essa situação toda, eu imagino que o Bustos esteja sentindo a pressão e, segundo a Gazeta Esportiva e o Globo Esporte, teremos mudanças na escalação. Algumas são por questão de suspensão, né? Então a gente lembra que o João Paulo e o Zanocelo estão fora porque tomaram o terceiro cartão amarelo. O Madison também está fora por Covid e contusão. E o Maicon ainda segue como dúvida e não deve entrar ainda, pelo menos é o que o pessoal está falando. Então temos esses desfalques, mas o Bustos também vai fazer algumas modificações com relação ao próprio time que ele considera titular. Então aqui no Globo Esporte, eu vou pegar o Globo Esporte primeiro, o Globo Esporte coloca que o time mais provável como John, Auro, então Auro voltando à lateral direita, Velasquez no lugar do Kaique, Bauerman e Felipe Jonathan, talvez o Lucas Pires, mas eles estão indicando o Felipe Jonathan por decisão do treinador, assim como o Auro. Rodrigo Fernandes segue titular, Camacho, porque o Zanocelo não vai poder jogar, ou Sandri, e Batistão no meio, com o Lucas Braga numa ponta, Ângelo e Marcos Leonardo na outra. O Lucas Braga talvez faça uma função de outro meio-campista, nesse caso, mas ele sai da lateral direita para a volta do Auro, e a gente destaca aqui a saída do Johan Julio, que acabou sendo um objeto de perguntas na coletiva, falamos no vídeo, e aparece aqui no banco de reservas por opção do treinador, um jogador que veio jogando em todos os jogos desde que assumiu a titularidade e que tinha muita confiança do Bustos. Então a gente nota aí uma diferença na questão de colocação de jogadores mesmo. E considerando a repercussão que teve a coletiva e esse ambiente que parece assim muito perigoso no sentido da permanência do Bustos à frente do Santos, talvez seja uma forma dele reagir e, não sei, conseguir um diálogo melhor com os jogadores, talvez tentar uma coisa diferente para colocar diante do Corinthians. E na Gazeta Esportiva nós temos uma escalação que é parecida, mas aqui eles colocam o Lucas Pires como titular, não o Felipe Jonathan, e o Ângelo na possibilidade do Sandri. Então nós teríamos aí um time possível com John, Auro, Velasquez, então aqui também o Velasquez titular e o Auro também. Auro, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, não Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Camacho e Sandri ou Ângelo. Então aqui nós poderíamos ter ou o 3 volantes de novo, com Camacho e Sandri juntos, que é uma possibilidade que o Globo Esporte também colocou, ou Rodrigo Fernandes, Camacho e aí possivelmente o Léo Batistão recuando para meia com o Ângelo fazendo a ponta direita e aparecendo como titular. São opções interessantes. Eu espero, na verdade, que o Léo Batistão faça esse meio de campo. Eu acho que é uma possibilidade melhor. Eu acho que não é impossível o time funcionar com o Ângelo. E o fato de colocar o Auro, o Lucas Pires ou o Felipe Jonathan, eu não acho que seja assim. O Felipe Jonathan não foi melhor que o Lucas Pires no último jogo. E os dois foram terríveis. Assim. Então, acho que no retrospecto mais amplo, o Lucas Pires vinha melhor. Mas só de colocar o Auro, pelo menos você tira a função de marcação tanto do Lucas Braga. Se ele acabar caindo pelo lado esquerdo, que é o que ele costuma fazer, ao menos vão ter dois Lucas para correr na lateral esquerda, ao invés de só um tomando correria do ponto adversário. Me preocupa muito com essa questão dos laterais, porque foi exatamente o ponto principal dos ataques do Corinthians no jogo de quarta-feira. Pensei até, inclusive, que talvez fosse uma opção colocar 3 zagueiros, quem sabe o Kaique aí fazendo um zagueiro central, e daí só 2 atacantes, mas vamos ver se esse time vai funcionar. Lembrando que o Corinthians joga já acho que é quarta-feira,
pela Libertadores em casa, mas enfim, é contra o Boca. Então é possível que o próprio Corinthians, até depois de ter jogado como jogou na quarta-feira, descanse os jogadores para isso. Coisa que o Santos não pode se dar ao luxo de fazer, mesmo que tenha aí uma viagem desgastante para a Venezuela para jogar na quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Então é uma escalação que, enfim, é o que temos, né? Já que não vai ter Zanocelo, não vai ter João Paulo e nem Matos. Matos também meio que tanto faz. E com essas mudanças que também são opções do treinador. Acho interessante a gente destacar isso. Um outro detalhe é que o Bustos não vai estar no gramado, não vai estar. Ele foi expulso do jogo contra o Bragantino. E vai ter o Lucas Ochandorenha, que foi o treinador, né? Que entrou como treinador no jogo contra o Coxa, que coincidentemente foi o último bom jogo do Santos, assim, de verdade. Aquele 3-0 pela Copa do Brasil. Quem sabe aí a gente possa ver se o time muda um pouco a postura. E aí eu acho que é importante a gente pensar que é um jogo que vai possibilitar que nós vejamos bastante coisa. Dá para perceber muito nitidamente que o clima com relação ao Bustos no vestiário, nos bastidores, não está muito favorável ao treinador. E se de fato os jogadores tiveram essa reação adversa com relação às declarações que o Bustos deu na coletiva, e se a diretoria não estiver assim, fechada com o treinador e respaldando como parece que dá a entender, eu acho que tudo isso vai ser muito escancarado no jogo contra o Corinthians. Lembrando que foi um jogo contra o Corinthians que deu uma sobrevida ao Carille no Campeonato Paulista. O Santos conseguiu vencer por 2-1 de virada. Acho que vai ser interessante a gente observar a postura desses jogadores, porque não é que eu queira cravar que todos ou alguns ou algum deles queira derrubar o treinador, mas é um tipo de conversa que a gente vê com muita frequência no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Então acho que é um jogo para nós observarmos isso, observarmos como que vão estar os jogadores e se existe ainda um ambiente que seja favorável para a permanência do treinador Fabian Bustos à frente do Santos. Uma outra coisa interessante que o Diário do Peixe também trouxe é que o Bustos tem hoje exatamente o mesmo número de jogos e o mesmo desempenho que o Carille tinha um jogo antes dele ser mandado embora. Então o Bustos tem 26 jogos, com matéria da Laura Marcelo. Vou só confirmar aqui. Créditos para Laura Marcelo. O Bustos tem 26 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Que é exatamente o que o Carille tinha com 26 jogos. E o 27º foi o jogo da demissão, foi uma derrota para o Mirassol. E é muito possível que, caso o Bustos tenha aí essa 8ª derrota no seu 27º jogo, como o Carille seja demitido. Não quero, eu prefiro assim de verdade que o Bustos, que o time abrace o treinador, dê o seu melhor, que o Santos consiga aí um resultado, pelo menos um empate, mas que consiga jogar um futebol bom e que traga resultado, porque eu quero o bem do Santos e eu acho que é sempre melhor manter o treinador. Por outro lado, é muito complicado quando os jogadores, quando não existe clima para o treinador ficar. Só que isso acaba se tornando assim, um ciclo de demissões, né? Normalmente o time demite antes de saber exatamente quem que vai trazer, e o Santos, assim como foi do Carille para o Bustos, traz treinadores que não necessariamente têm um esquema de jogo que o Santos está acostumado a jogar, enfim, acaba sendo uma ruptura de trabalho muito penosa até conseguir se acertar. O próprio Carille, quando entrou, ele ficou 8 jogos sem vencer, 9 jogos sem vencer. Então é muito interessante que o prazo de validade do treinador do Santos seja esse e seja tão curto, 26 jogos, né? Os 2 treinadores saindo aí com 27 jogos disputados, caso o Bustos saia também. E o Diniz não durou muito mais, porque ele durou exatamente um turno, né? Foram 19 jogos do primeiro turno, mais Sul-Americana e Copa do Brasil, que não foram tantos jogos assim.
Então os últimos treinadores do Santos não vêm tendo estabilidade no trabalho. Isso passa um pouco pela questão da própria comissão técnica. Eu acho que se. Porque o Carille foi contratado antes do Dracena. Então eu entendo que o Dracena não tivesse aprovado o nome do Carille, não gostasse do nome do Carille. E aí, já que o Dracena é o chefe, né, é o gerente de futebol, ok, faz sentido, tem lógica. Mas se você, depois do mesmo tempo que foi dado pro Carille, tirar o Bustos, mesmo que tenha esse resultado que foi bastante penoso pra gente, você acaba desacreditando o trabalho também do gerente de futebol. E isso eu já acho uma coisa um pouco mais complicada, porque aí, se você vai ter um gerente que você não confia, é melhor que você mande ele embora e traga outro. E isso se torna, de novo, mais uma ruptura no ciclo de trabalho e algo que prejudica muito o time e normalmente o desempenho no campeonato, que é algo que a gente fala da fórmula, né, do rebaixamento, assim, né? E demitir treinador, trocar de treinador mais de uma vez é clássico. Espero de verdade que o time demonstre que quer o Bustos à frente do time, que é um time engajado em mostrar melhora e que o Santos tem um desempenho bom. Se vai acontecer, eu não sei, descobriremos amanhã, às 7 da noite, transmissão do Premier, 7 da noite no horário de Brasília, no horário de Santos, transmissão apenas pelo Premier, na Arena Itaquera. Vamos ver como é que vai a campo este Santos Futebol Clube e o que é que nós poderemos aprender desse time, né? Do que é que esse time está pensando do Bustos, da diretoria, deles mesmos, do torcedor. Então acho que vai ser um jogo muito interessante para ver nesse sentido. Certo, pessoal? Então, de novo, estamos aqui fazendo pré-jogo para um clássico lá na Arena Itaquera e que dessa vez não seja algo tenebroso no nível que foi na quarta-feira. É um jogo com escalações diferentes, num contexto diferente, mas um jogo que acaba ganhando um nível de importância muito alto por essa situação do treinador. Então, torceremos para que o Santos vença, né? Ia ser ótimo. Uma vitória, melhora na tabela, o Bustos ganha aí mais vida, quem sabe os jogadores se fecham, enfim. Vamos ver amanhã, estaremos assistindo. E no mais, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força. E no mais, compartilhe, deixa um like e diga aí se você acha que o Bustos deve ficar, se acha que o Bustos deve sair. Teve alguns comentários aí do Tatiano falando sobre que acha que o Bustos tem que ficar, que seria um erro da diretoria. Então comentem também, interajam com a gente. Valeu, Tatiano, pelos comentários. E no mais, amanhã tem clássico de novo. E pra cima deles. Abraço.